Direto ao ponto, Alfredo, bom dia. Foi pênalti ou não foi do Gabriel Menino? Bom, primeiro, bom dia, é um prazer falar com vocês. É evidente que você é bem mais novo, você não deve ter me visto apitando, né? Alfredo Loebelin. Mas o PVC eu tenho certeza que não ia errar na pronúncia. Não, a gente já está um pouco mais velho. Não, é fácil, Evelyn, porque a gente é só seguir as letras, né? Então a gente aprendeu a falar Alfredo Loebelin. Mas, com relação especificamente ao lance do Gabriel Menino, numa noite de uma grande arbitragem, tem que ficar bem claro isso, de uma técnica de arbitragem fantástica, não é pênalti, né? Porque é muito claro o texto de regra, da regra 12, quando a FIFA fala desses lances. Ela deixa claro que, vindo de um companheiro de equipe, ok? Isso não deve ser marcado. E eu fiquei um pouco surpreso, né? Opa, caímos? Estamos sem sua imagem, só com o áudio, mas sim, acho que ele caiu. Perdeu a conexão com a gente momentaneamente. E se você estiver ouvindo um barulho ao fundo aqui, são obras na minha vizinhança. O negócio está pegando aqui também. Ontem foi obra perto do André Hernan, hoje é na minha vizinhança. Perdemos momentaneamente a conexão com o Alfredo. Como é que é a pronúncia do sobrenome, PVC? Me ajuda aí? Alfredo dos Santos Loebelin. Loebelin. Eu falei Loebelin. Loebelin. Eu dei uma francesada aqui, não sei o que eu inventei. Mas ele já retoma a conexão com a gente. Mas deu para ouvir o início da explicação dele, né, PVC? Texto de regra não foi penalidade para a opinião dele. E já está de volta, ele já vai conseguir retomar um raciocínio. Perdão, Alfredo. Na verdade, o texto da regra é muito claro, né? Vindo de um jogador da própria equipe, o árbitro não deve marcar penalidade, independente de sobrar para alguém ou não. Porque o argumento do Hulk no final do jogo, que chega a ser bizarro, eu sei que a regra é essa, mas a bola ia sobrar para mim. Então, desculpa, se você sabe que a regra é essa, você não pode discutir a regra. O que nós podemos fazer, e é o que a FIFA faz de tempos em tempos, era discutir alterações da regra em cima de coisas que aconteceram em vários campeonatos. Mas, especificamente, no jogo de ontem, o pênalti não deve ser marcado. Mas o VAR não tinha que intervir? Não, muito pelo contrário. É um lance onde o VAR, já percebendo que a bola veio do Mike, não tem que chamar o árbitro. Até porque o VAR realmente é o VAR que nós vemos na Conmebol e na Copa do Mundo. Não é o VAR brasileiro. Ô, Loebelin, vamos lá. Eu sei que você estava falando assim, você ficou surpreso, queria que você completasse essa frase. Talvez até com a minha transmissão. Pois não. A minha impressão na hora foi, a minha opinião na hora foi pênalti. Eu rapidamente percebi que havia uma questão da regra e ainda com bola rolando, entrei e disse, olha só, deixa eu corrigir uma coisa que eu falei aqui. Eu dei que, na minha opinião, era pênalti, mas pelo texto da regra é factual, não é pênalti. Foi o que eu disse ainda com bola rolando. Mas 5 minutos depois, 10 minutos depois. Bom, entendi. Perfeito. Agora, vamos partir para uma questão que não é o lance de ontem. Já partimos da premissa que não é pênalti. Mas quando a gente fala assim, a bola vem do companheiro, então não é pênalti. Mas se a bola vier do companheiro e o cara fizer assim, ó, aí é pênalti, não é? Olha, no texto de regra da FIFA, você não tem que marcar. A menos que, seguindo o teu raciocínio, esse levantar de braço que você fez seu gesto aí, seja um gesto que foi depois da bola sair do companheiro. Você entendeu? Então, assim, o Mike chutou, ele está com o braço aqui, o Gabriel me bateu, não vai marcar. O Mike veio do Mike, o Gabriel levanta o braço, aí você vai marcar. Você matou a bola no braço. Entendi. Exato. Se você matar a bola no braço, eu acho que é importante entender o seguinte, ontem não foi pênalti porque há uma sucessão de coisas. Primeiro, a bola vem do companheiro, ponto 1. O braço do Gabriel Menino estava em posição natural, ele não foi matar a bola. Se ele abre o braço propositadamente para matar a bola, ó, aqui, a bola vem passando, matei a bola no braço, aí é pênalti. Se ele fizer esse movimento que você bem fez aí, após a bola sair do Mike. Porque nós tivemos um lance, foi na Premier League ano passado, que deu uma polêmica danada, porque aconteceu isso, ok? Só que o cara sobe de costas, ele não vê o companheiro atrás, ele já está com o braço aberto, o cara rebate em cima do braço dele, e não foi marcada a penalidade.
Por quê? O braço já estava aberto no momento de subir. Aqui no Brasil se criou uma coisa que não tem sentido. É o cara querer marcar com os braços para trás. Você conversa com qualquer preparador físico, ele fala para você, ou qualquer fisiologista, que não tem equilíbrio para fazer essa marcação. A questão toda é o que você bem colocou, PVC, a movimentação é natural e não houve uma movimentação depois do toque do Mike. A gente não precisa ir muito longe. Teve um outro lance parecido no jogo do Corinthians. Não vou lembrar de cabeça agora se foi contra o São Paulo ou algum outro clássico, que o Cássio sai na bola, ela bate no braço, se eu não estou enganado, do Murilo, também dentro da área, e tem o pedido de pênalti. Mesma situação da bola que vem do companheiro e o pênalti não foi marcado. Eu não sei se foi contra o São Paulo, contra o Flamengo, eu não vou lembrar exatamente de cabeça. Mas foi um lance envolvendo o Cássio e o zagueiro Murilo do Corinthians. Teve muita reclamação também. E essa tua explicação, Alfredo, eu acho que já responde também a pergunta. Na verdade, a afirmação aqui no nosso chat, eu perdi o nome da pessoa, mas ela falou assim, aqui, ó, o Nino falou assim, ó, não, perdão, o Júlio Ribeiro falou assim, pô, regra ridícula, se o cara mete a mão na bola depois de desviar, então em um companheiro não é pênalti? Vocês acabaram de explicar que não é bem assim, né? Se não é uma posição natural, se o cara dá uma cortada na bola depois de vir de um companheiro, é óbvio que vai ser pênalti. Deixa eu dar uma informação importante para vocês. A FIFA deve iniciar agora, neste semestre, mas nas próximas temporadas da Europa, sub-11 e sub-13, um teste, porque ela está muito preocupada que em alguns jogos os jogadores não estão mais procurando a jogada, e sim procurando o braço do adversário, chutando em cima do adversário, tentando buscar uma jogada não natural, uma movimentação não natural. Então a FIFA vai iniciar uns estudos tentando diminuir o que vai ser falta e o que não vai ser falta. Uma informação importantíssima, porque eu tenho exatamente essa impressão, que às vezes vale mais a pena você fazer o cruzamento mirando o braço do adversário, porque ele está 1 metro de você ou 2, do que você fazer um cruzamento certo na cabeça do seu companheiro, que a probabilidade de você acertar é muito mais difícil, convenhamos. Eu estou aqui, ó, de frente para o PVC, eu miro no braço dele. Para acertar o braço dele, jogador profissional tem essa qualidade muito fácil, convenhamos, eles treinam isso. O que é mais fácil, acertar o braço do PVC ou cruzar na cabeça do Alfredo, que está lá na segunda trave com 3 marcadores em volta? Acho que faz todo sentido esse estudo da FIFA, PVC. Eu acho só que acontece uma coisa, eu tenho conversado até com alguns árbitros que concordam comigo, outros podem não concordar, o Web não precisa concordar. A democracia é quando a gente discorda, acima de tudo. A FIFA, antigamente, a gente tinha a noção de que o futebol se tornou o esporte mais popular do mundo, porque todo mundo conhece a regra. E essa questão de a regra ser atualizada uma vez por ano está criando uma sensação de que as pessoas não sabem o que tem que marcar e o que não tem que marcar. Então, eu acho que a questão da bola da mão, como está explicado no lance de ontem, está muito claro, ok. Mas não é que seja absolutamente objetivo. Senão, você vai dizer assim, a regra do jogo, ela desde sempre é pelo fair play, pelo espírito esportivo. Tanto que o futebol começou sem árbitro. E o sucesso do jogo se deve ao fato de que todo mundo entende e sabe que tem momentos de interpretação. Ontem não era interpretação, era objetivo. Mas a regra tem interpretação em tudo e não vai ter como fugir disso. Por mais que você tente objetivar, a impressão muitas vezes, Webrin, é que a FIFA quer facilitar a vida do árbitro. E, na verdade, ela tem que facilitar a vida do torcedor. O jogo precisa ser compreendido por quem é apaixonado por ele. Eu concordo com você, em parte. Eu só gostaria que você lembrasse que os clubes não trabalham nem na formação de atletas com relação à regra. Então, além de você ter que mudar a interpretação do atleta de regra, ano a ano, e aí eu estou com você 100%. Eu acho que quanto mais você muda, mais você dificulta isso. É um profissional que já vem mal formado. Ele não tem, na sua essência profissional, o princípio. Você vai para uma escolinha de vôlei, por exemplo. Você ia na Pirelli, aqui no ABC, quando tinha aquela fantástica escola de vôlei em Santo André. O que acontecia? O sujeito primeiro ia para uma sala de aula, ele aprendia todas as regras do vôlei, aí ele ia para a quadra. No Brasil, até por uma coisa natural, né? O moleque gosta de bola quando é pequeno e tal, ele recebe a bola, recebe o tênis, a chuteira, sem ter o mínimo de conceito.
E quando você é convidado para ir em algum clube, eu sou convidado para dar palestra em alguns clubes, você fica assustado que jogadores, e obviamente eu não vou citar por uma questão de ética, mas muitas vezes jogadores profissionais e com rodagem internacional não conheceu o básico da regra. E no caso do Brasil é pior, porque não é só no Brasil, todas as confederações, a culpa é da FIFA, ela dá liberdade à interpretação. Um dos maiores absurdos você falar, PVC, uma pessoa falar, não vou ser evidente, que a regra é clara. A regra não tem nada de clara. A regra é 100% interpretativa. Exatamente. Essa é a graça. Essa é a graça do jogo. O jogo nasceu sem árbitro, enfim. Vai ser interpretativo a vida inteira. Vou dar um depoimento... Não, porque não foi nada. Vou dar um depoimento de bastidor para dar uma dimensão. Tem a ver com isso que o Alfredo disse, mas que eu presenciei numa concentração de um grande clube nas vésperas de uma decisão de competição continental. Estava na concentração junto no mesmo hotel, hospedado ali no lobby, conversando. Não é sobre regra o que eu vou falar, mas dá a dimensão como os jogadores às vezes não sabem a importância de coisa básica, que para você é óbvio, mas para quem vai entrar em campo, véspera de um jogo decisivo, conversando no lobby de um hotel, de uma competição continental, o time tinha perdido o primeiro jogo por um placar Y, precisava reverter a vantagem. Na época ainda tinha a questão do gol fora ou dentro. E aí, conversando, falei, fulano, mas amanhã, se vocês fizerem tanto, vocês passam. Aí o cara, não, esse placar não serve pra gente. Eu falei, não, passa. Vocês perderam de tanto a tanto no primeiro jogo. Segundo jogo, se vocês ganharem de X a X, vocês passam. E o cara convicto que não. Isso era na véspera do jogo, gente. Na véspera do jogo da volta de um mata-mata importante. E ele insistindo que não. E aí, dado o momento, passou o assessor de imprensa do clube, ele chegou junto na resenha e falou assim, fulano, explica pro ciclano aqui, quanto que vocês precisam ganhar amanhã? Ele falou X. Aí ele falou, é isso. Ele, caraca, essas contas aí a gente não manja muito, não. Assim, o jogador ia entrar em campo no dia seguinte. Tô falando do placar, tá, gente? Que é o básico. O placar... o Abel. Imagina. O Abel Braga, a gente falou ontem do Abel Braga. O Abel Braga falou, se confundiu em 2013 e disse empatar por 0, perder por 2-1 é melhor que empatar por 0-0. Não. E essa é uma coisa que assim, é muito evidente. Estamos falando aqui de cultura, que é o que o Loebrin está dizendo, né? Ou seja, a gente precisa tentar espalhar o conhecimento do que é objetivo e tentar entender os critérios do que é subjetivo. Mesmo assim, vai haver polêmica. Há polêmica no basquete, no futebol mais ainda. Mas, assim, a questão do que você está falando, da cultura do gol fora de casa, também é um erro que durante décadas se falou. O gol vale fora de casa vale em dobro. E não é verdade. O que acontecia era, o gol fora de casa era o segundo critério de desempate. Se empatasse em número de pontos, primeiro critério de desempate, saldo de gols. Se empatasse no saldo de gols, segundo critério de casa, de desempate, quem marcou mais fora de casa. Porque daí, às vezes, as pessoas faziam vezes 2, né? O gol fora de casa, e isso acabava induzindo a um erro de interpretação até de conta. Alfredo, até para amarrar, mas acho que é importante lembrar mais uma vez essa tua informação que você trouxe com a gente aqui durante a tua participação no De Primeira. Perdemos a conexão mais uma vez com ele, mas eu ia perguntar exatamente sobre esses estudos que a FIFA está pensando em fazer sobre esse novo entendimento sobre bola na mão, porque eu acho que é uma informação importante, mas ficou claro para você, né? Veio do companheiro, posição natural, por isso a opinião do Alfredo Loebling sobre não ter sido pênalti na visão dele. Você pode votar na nossa enquete com mais de 500 votos. Está muito equilibrado, hein? Praticamente um empate técnico. 53% achando que não, 47% achando que sim, mesmo com a gente explicando a regra. Alfredo, eu completava para você, se você puder, mais uma vez, trazer informação sobre esses estudos da FIFA em relação a essa situação de bola na mão. A FIFA está muito preocupada com a questão de você deixar de praticar o futebol, buscando a jogada, buscando a finalidade máxima, que é o gol, para você buscar o braço do adversário, né? Essa preocupação vai gerar um teste a partir do início da temporada europeia, na Sub-11, Sub-13, depois vão para Mundial Sub-15, aquela coisa toda, tentando diminuir a quantidade de lances que seriam de penalidade, ok? Não seria todo lance, porque o PVC foi muito feliz, é muito relativo, é muito subjetivo o que é intencional, o que é natural. Uma pessoa de 1,90 m que pesa 90 quilos, ela sobe numa bola diferente de uma pessoa de 1,90 m que pesa 75. Então, a FIFA, o estudo dela é para diminuir
toda essa interpretação. Quanto mais você gera interpretação, e como o PVC disse que ajudar o árbitro acaba atrapalhando, e é verdade, quanto mais você gera a interpretação, maior chance de você ter mais polêmica. A polêmica é legal, eu acho que até a página 2, né? Quando você tem a polêmica de interpretação. Agora, quando você começa a abrir muito a interpretação, fica perigoso. Você começa a decidir jogos no VAR, como nós estamos tendo no Brasil. O VAR veio para impedir que os jogos fossem resolvidos de forma intencional ou não dentro de campo, ok? E agora o VAR no Brasil resolve os jogos lá em cima da cabine. Apesar da divisão dos votos na enquete, mais a opinião dos ex-árbitros que a gente consultou aqui para fazer uma reportagem no All Sport sobre esse lance do Gabriel Menino, além do Alfredo Loblin, que a gente está falando aqui ao vivo, Arnaldo César Coelho, Carlos Eugênio Simon, Nadine Bastos, Guilherme Sereta, Emílio Marques, unanimidade. Todos opinaram que não foi pênalti para o Atlético Mineiro nesse toque de mão do Gabriel Menino. Acho que a questão da regra e da interpretação e da explicação está bem esclarecida. Muito obrigado pela tua participação, viu? Imagina, um prazer estar com vocês, sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Valeu, Leme. Grande abraço, bom dia. E que esclarecedor e importante a gente ter quem conhece a regra para nos explicar o que às vezes fica com dúvida, que é natural que você também tenha. Afinal de contas, eu confesso, na primeira vez que eu vi o lance, a minha reação foi pênalti. Eu também. Cal. Tem um amigo meu que é torcedor do Atlético que ele fala, o Matheus Capanema, que é até lá do Flow Esporte Clube, que ele fala toda hora, quando tem um lance polêmico, ele fala assim, tem que dar, tem que dar. Já imaginei ele gritando, tem que dar, tem que dar. E ele deve ter gritado isso que é torcedor do Galo, mas a primeira reação instintiva foi o pênalti minha em casa. Isso é importante dizer. Eu estava na transmissão comentando o jogo no Paramount Plus. Eu falei, na minha opinião, pênalti. Aí você começa a... Na hora, eu, comentarista, eu preciso tomar uma decisão que não é tão drástica quanto a do árbitro, porque é só uma opinião. Mas eu preciso dar uma opinião. Né? Então, tem lances que são muito bola dividida. Por exemplo, o lance do André com o Nus na terça-feira em Fluminense e Argentino Júnior. O Nus, para mim, abaixa a cabeça e o André sobe e dá o tranco. É muito no limite. Ele podia ser expulso. A Conmebol, inclusive, acha que o árbitro errou e devia ter expulsado. Na minha avaliação daquele momento, não era. Era cartão amarelo no limite. Posso estar errado também. Assim como no jogo contra do Fluminense contra o Argentino Júnior na semana passada, eu disse que o Marcelo tinha que ser expulso. Um monte de torcedor do Fluminense falou assim, tá condenando o Marcelo. Eu falei, não estou condenando o Marcelo. O Marcelo foi absolutamente sem querer. Agora, o lance, mesmo involuntário, é de cartão vermelho. A gente não vai acertar sempre, o árbitro não vai acertar sempre. Quando eu percebi que eu tinha errado, porque havia uma questão factual, eu falei, olha aqui, ó. Falei que, na minha opinião, é pênalti, mas é factual. Não foi pênalti por causa disso. A bola vem do companheiro, o braço está em posição natural, então, factual, não é pênalti. E é unânime entre os ex-árbitros, como a gente está vendo. Reportagem do André Martins, a qual eu acabei de citar, conversando exatamente com eles, as opiniões aqui, ó, do Simon, abre aspas, não foi pênalti, braço do Gabriel Menino em posição normal ao lado do corpo, bola vem da cabeça de um companheiro próximo, jogo que segue. Nadine Bastos, não foi pênalti, Gabriel Menino está com o braço em posição natural e a bola vem do próprio companheiro de equipe. Pela regra do jogo, isso não é considerado infração. Emílio Marques, o que determina um tiro penal por toque é a intencionalidade. O braço do jogador do Palmeiras está próximo ao corpo e acidentalmente a bola toca, sem caracterizar a intencionalidade. Logo, o árbitro argentino agiu corretamente ao aplicar as regras do jogo. Não houve pênalti. Guilherme Sereta acertou em não marcar, mas o problema não é esse lance específico. O problema são os outros marcados igual a esse que deixam o torcedor e a imprensa confusos. E com razão, faltam critérios. Essa do critério, acho que muita gente vai concordar. Você pode ler com detalhes tudo isso na reportagem do André Marques aqui no All Sport. Apesar de toda a unanimidade na enquete, não 54%, sim 46%.